Cá, para não atrasar essa nossa apresentação, vamos então já dar início. Bom, algumas pessoas estão acostumadas a me ver do outro lado. Hoje eu estou como mediadora dessa apresentação, dessa palestra, com a doutora Luri, para falar um pouco, né, sobre essas doenças sazonais. Bom, então todos sejam muito bem-vindos. Ainda dá tempo de mandar aquele link para todos os coleguinhas aí e para todo mundo assistir a essa palestra para ter cada vez mais incentivo à saúde, tá? Então, apresentando um pouco aqui a Bencorp, como todos já conhecem, né? Temos aqui uma apresentação da nossa empresa, falando um pouco sobre o que a Bencorp faz. Vou deixar aqui rodando enquanto mais algumas pessoas vão entrando. Fala RH, tudo bem? Queremos te contar a história da Benê, que é líder de recursos humanos na empresa X. Sabe, a Benê está super preocupada com os resultados da sua área. Notou um aumento de faltas e atestados, além de uma rotatividade acima do normal. E para piorar, está passando mal com um reajuste gigantesco do seu plano de saúde empresarial. Mas como resolver tantos problemas de saúde corporativa? Não é qualquer corretora que te entrega tantas soluções, não é mesmo? Ah, chegou em boa hora para conhecer o ecossistema LAC 44. Ela redesenhou seu plano de saúde, ofertando o melhor mix entre rede credenciada e cobertura, agora adequadas para necessidades pessoais e regionais das suas filiais. E através do programa de gestão de absenteísmo, consegue identificar cada colaborador, checar o diagnóstico de saúde, validar ou rever o afastamento, adaptando a rotina do colaborador e reduzindo os custos com a ausência. Agora, com tudo integrado, Benê conta com gestão da medicina ocupacional com um único fornecedor, contando com suporte em saúde ocupacional que captura as informações dos exames periódicos, selecionando colaboradores elegíveis ao cuidado coordenado da APS. Com atenção primária à saúde, a Benê consegue tratar da saúde dos seus colaboradores antes mesmo deles desenvolverem problemas graves de saúde, monitorando seus exames e estado físico, evitando que ele use o plano de saúde desordenadamente ou vá parar no pronto-socorro. Agora, a empresa X enxerga claramente uma redução no seu sinistro, reduzindo muito o percentual de reajuste do plano de saúde, agora sem surpresas desagradáveis no ano seguinte. Com tanta redução, a Avenida X melhorou o mix de benefícios para o colaborador, adicionando plano odontológico e seguro de vida. E não podemos deixar de falar da saúde mental dos colaboradores, já que agora a Benê conta com um programa dedicado a tratar do emocional das suas equipes, com rodas de conversa e linha direta para acolhimento em situações de vulnerabilidade. E para evitar que os colaboradores não percam tempo se deslocando para clínicas, inaugurou um ambulatório de saúde integrada para exames de saúde ocupacional, fisioterapia, saúde emocional e telemedicina. E para ficar ainda melhor, todos os colaboradores que não têm plano de saúde podem contar com um serviço de assistência médica por telemedicina com mais de 30 especialidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com preço super acessível e desconto em folha. É isso! A Benê entendeu que ter um ecossistema de soluções conectadas trazem visibilidade, integração e reduzem os custos. A gestão estratégica de benefícios associada à saúde ocupacional permite uma visão ampla dos riscos, facilitando a análise do sinistro, separando os grupos prioritários, sejam hiperutilizadores ou beneficiários de alto custo. Por isso, faça como a Benê. Solicite uma demonstração do que o ecossistema do Grupo LAC 44 pode fazer pela sua empresa e pela saúde dos seus colaboradores. É isso aí, agora a Benê já deu o nosso recado. Obrigada por terem assistido aqui o vídeo, conhecer um pouco do que o grupo lá que pode fazer por você e pela sua empresa. Agora,
Aqui, para quem tem algumas dúvidas em relação ao que é o Grupo LAC, nós deixamos aqui um slide para vocês, falando um pouco dos atendimentos que o Grupo LAC, esse ecossistema, ele faz por você. Então, nós temos aqui o Saúde da Gente, que faz toda a parte da telemedicina, atenção primária à saúde, a Bencorp, que cuida da parte ocupacional e benefícios da sua empresa. A Quera, com a plataforma de saúde, White Label, e temos também a Ônima, com a saúde ocupacional digital. Então, todas essas empresas fazem parte do nosso ecossistema LAC 44. Aqui vamos falar um pouquinho, então, sobre o cuidar. São 15 anos do Grupo LAC cuidando da saúde de vocês, né? Então, agora vamos falar um pouco sobre a nossa palestra. Acredito que já deu tempo de quem precisava entrar para começarmos. Aqui, então, acredito que você já me conhece, né? Eu sou a mediadora, ou sou a Gabriela. Eu sou enfermeira, trabalho na parte da gestão de saúde aqui da Bencorp. A nossa palestrante, a doutora Luri, ela faz um acompanhamento da APS, nossa médica aqui na Bencorp, e ela vai falar um pouco para vocês, então, dessas doenças sazonais, né? Essas doenças que o ar traz para a gente. Então, doutora Luri, com você agora. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada por terem entrado aqui na palestra. Como a Gabi já me apresentou aqui, meu nome é Luri, sou a médica da família, médica da PS aqui da Bencorp. E aí, a gente vai fazer essa palestrinha hoje aqui, que eu acho bacana para a gente entender as doenças sazonais, que são, né, aquelas que vêm com as estações, de tempo em tempo. E como a gente entrou aí no inverno, e acho que está todo mundo sentindo baque, todo mundo conhece alguém que está gripado, eu acho que vai ser legal aí a gente abordar alguns temas. Vamos lá. Pode passar, Gabi, se quiser, por favor. Então, a gente vai falar aqui sobre as principais doenças respiratórias, né? Algumas são sazonais, outras não, a maioria são. E a gente já vai entrar no porquê, né? Então, aqui tem várias doenças, talvez vocês já ouviram ou não falar de alguma delas, talvez vocês já tenham tido ou tenham alguma delas, né? Então, a gente vai começar com a asma. Vou falar brevemente aqui, só para a gente entender. Talvez você tenha esse diagnóstico, tenha alguma dúvida, é só mandar aqui no chat. A Gabi fala as perguntas aí para mim, se alguém tiver alguma dúvida. Então, a gente começa com a asma, que ela é uma doença, ela é inflamatória, crônica, né? Então, quer dizer que você vai ter a vida inteira asma, pode ser que não esteja com ela atacada ou não, mas é uma doença que você tem, não é uma doença que você pega, né? Então, é uma doença crônica das vias aéreas inferiores, então, traqueia, brônquios aqui, pulmão, né? Os brônquios estão no pulmão, onde a gente, por algum motivo, o ar fica difícil de passar, geralmente por alguma inflamação, e geralmente também gerada por uma alergia, né? Por alérgenos. Então, geralmente, quem tem asma é uma pessoa mais alérgica. Então, a asma ela tem vários gatilhos. E um dos gatilhos da asma é o frio, né? Porque no frio a gente tem o broncoespasmo, que é como se ficasse mais apertadinho ali nossos brônquios, que são os raminhos da árvore pulmonar. Então, por isso que alguém que tem asma, um dos gatilhos para atacar possa ser quando começa a esfriar, né? Então, além do frio, né? Por isso que a gente fala sazonal, do inverno,
tem a poluição, tem até, pode ser sazonal de primavera, porque às vezes o pólen, né? O pólen ali das florzinhas na primavera, ele também pode gerar uma certa alergia e desencadear asma. Então, ele vai inflamar o pulmão ali por um motivo de alergia, diminuindo o fluxo de ar. E aí vai gerar aquele chiadinho bem típico da asma, né? Que a gente geralmente trata aí com corticoide inalatório, broncodilatadores, são as famosas bombinhas, né? Aí, por outro lado, a gente tem uma doença que também é obstrutiva, ou seja, ela também impede que o ar passe certinho ali pelo pulmão, que é a DPOC. Já é uma doença, né? É uma sigla para doença pulmonar obstrutiva crônica, que geralmente ela é causada por causa de tabaco, né? Cigarro, principalmente. E hoje em dia a gente vai incluir aí não só o cigarro, como vape, narguilé, tudo que a gente coloca fumaça ali para o nosso pulmão, né? Ela já vai ser uma limitação, né, progressiva, ou seja, vai piorando com o tempo da limitação ali do fluxo aéreo, né? Por quê? Por causa de partículas que a gente inalou. Pode ser porque a gente quis fumando, pode ser trabalhando em algum lugar, né? Até mesmo em lugares que a gente pensa que, sei lá, uma fábrica ou até mesmo dentista, com aqueles pozinhos, né, do dente lá que raspa se não usa máscara. E geralmente, talvez você conheça alguém que tenha DPOC. É aquele seu avôzinho, seu vizinho, que é velhinho, bem magro, meio vermelho, com os dedos meio roxos, que fuma pra caramba. Então, a DPOC, ela tem esse estigma, né? Ela não afeta só o pulmão, ela também traz ali outras características para a pessoa, né? E também pelo frio, por causa lá do broncoespasmo, que é como se o bronco ficasse ainda mais apertadinho, pode piorar, né? Pode piorar a DPOC, ela pode exacerbar, o que a gente fala, né? Ela fica bem pior, causar falta de ar, tosse, muito catarro nessa tosse, né? E o tratamento pode ser feito também com corticoides inalatórios, broncodilatadores, mas também tem que ter ali quase uma fisioterapia, uma reabilitação pulmonar, né? Então, essas doenças aí, talvez alguém conheça alguém que tenha, como também rinite sinusite, né? Eu acho que aí as mais que ganham aí de quem possa ter ou conhecer alguém que tem. O que acontece? A rinite é quando a nossa mucosa aqui das nossas regiões respiratórias, ela fica inflamada. Pode ser porque a gente está contaminado com vírus, com uma bactéria, mas sempre a inflamação, a irritação vai acontecer por causa de alérgenos, poeira, então tudo que pode ser irritativo. Então a gente vai ficar com aquela coceira no nariz, aquela coriza que parece uma aguinha. E a rinite é chata, por quê? Porque a gente tem que fazer uma mudança muito ambiental, assim, para melhorar. Então, tirar tapete de casa, tirar cortina, de criança, tirar bichinho de pelúcia. É um tratamento que é todo dia ali espirrando, fazendo lavagem nasal. E por mais que a gente saiba que a gente tem que fazer certinho, às vezes a gente esquece, às vezes a gente tá de saco cheio. E aí é um prato cheio para nossa rinite descompensar, né? E imagina, se a nossa mucosa aqui do nariz está toda inflamada, se aparece algum vírus, uma bactéria, ela consegue entrar bem mais fácil. É como se não tivesse protegido, né, por causa dessa inflamação. Então, às vezes, se a gente está com a nossa rinite descompensada, isso pode evoluir para sinusite, né? O que é a sinusite? É a inflamação dos seios da face. Esse it, né, que a gente sempre coloca aí, sinusite, rinite, it é inflamação, né? Então, rinite, rinos, né, do nariz, e sinusite dos seios da face, né, dos sinos, que são literalmente buracos que a gente tem no rosto, aqui assim, eles ficam bem inflamados, cheios de secreção. Por isso que quando a gente tem sinusite, a gente tem dor de cabeça, a gente sente aquele peso quando abaixa a cabeça. Aí você vai falar assim, então sinusite trata com antibiótico, não é, doutora? Nem sempre. Porque, na verdade, a maioria das sinusites, elas são causadas por vírus. E a gente tem que lembrar que antibiótico não trata vírus, antibiótico trata bactéria. Então, aí você fala, tá bom, então para saber se eu tô com sinusite, eu tenho que ir lá e fazer um raio-x da face, não é isso? Incrivelmente, não. A gente tem essa ideia de que a gente precisa de um raio-x da face para saber se a gente está ou não com sinusite, mas o diagnóstico de sinusite é clínico, então é o que você está sentindo, que você relata para o médico. Por que não vai fazer um raio-x? Porque o raio-x ele não tem um fator de acurácia muito bom.
porque ele pode dar alterado, mas ele não vai dizer se é bactéria ou vírus. E aí você pode tomar antibiótico desnecessariamente, você pode ter um erro diagnóstico. E lembrar que o raio-x, ele tem também o seu lado ruim, que é a radiação, né? A gente não pode ficar aí fazendo raio-x à torta e direita, principalmente para criança, né? Que ainda está na fase de desenvolvimento e tudo mais. Então, se você está com aquela sinusite, aquele peso, aquele catarro, provavelmente uma sinusite viral. Agora, aquela sinusite, aquele catarro já está denso, mal cheiroso, inchaço no rosto, já pode ser bacteriano. Então, é aquilo ali que você relata para o médico que a gente vai conseguir identificar e diagnosticar sem necessidade de fazer raio-x de face, tá? Que não é uma coisa indicada aí para concluir diagnóstico, tá bem? E então, da sinusite é isso, tá bem? Uma coisa aí que a gente sempre fala também, acho que eu até tinha falado com a Gabi sobre isso, eu tenho sinusite ou eu peguei sinusite? Então, né, a sinusite É pode verdade. ser sinusite, né, porque a gente pode entrar uma bactéria, um vírus ali, e momentaneamente a gente está com aquela inflamação e precisar de um tratamento. Agora, se essa manifestação, né, se esses sintomas não passam, mesmo com tratamento, né, mesmo uma sinusite ali, ou você tem que tomar antibiótico, uma sinusite bacteriana todo mês, cada 2 meses, aí a gente já pode desenvolver a sinusite crônica, por algum motivo, digamos, aquela secreção fica presa aqui, ou por causa de pólipos que a gente tenha nessa região. Então, lógico, se você começa a ter, né, muitos sintomas de sinusite que não melhoram, mesmo com tratamento adequado, aí é bacana pesquisar se você não tem a sinusite crônica. E aí o melhor exame é a tomografia de seios da face. Aí sim a gente tem um exame bacana para ser realizado aí, não que a tomografia não tenha radiação, ela também tem, mas para esses casos de diagnóstico de sinusite crônica, ela é essencial. Aí já vamos passar aqui vou passar primeiro agora para pneumonia, vou pular a tuberculose. Pneumonia também é algo que a gente sempre se preocupa, né? Então, ela é uma infecção que atinge os pulmões. Pneumonia também é só por bactéria? Não. Pode existir pneumonia viral, bacteriana e até fúngica, por fungos, né? Que é menos comum, mas pode ocorrer, né? Então, a pneumonia, o que a gente vai sentir? É uma infecção no pulmão que vai fazer com que a gente tenha tosse, com que a gente tenha falta de ar, né, desconforto respiratório. Não necessariamente a gente vai ter febre, às vezes tem, às vezes não tem. Agora, tosse e falta de ar, desconforto respiratório, isso praticamente são sintomas ali obrigatórios de serem manifestados numa pneumonia, né? Às vezes a gente pode estar, né, como eu disse, sem febre, tá se alimentando, tá sem dor no corpo, mas aquela tosse, andou, foi tomar um banho, trocar de roupa, teve aquele cansaço, nunca teve, isso pode ser pneumonia. Ah, meu pulmão tá chiando, é pneumonia? Depende. A gente tem que ver se não é asma, se não é uma bronquite. Então, né, essas doenças respiratórias, elas têm que ser muito bem examinadas pelo médico, e o médico tem que ouvir muito bem os seus sintomas para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Já na pneumonia, de fato, quando há suspeita, é muito importante que a gente peça um raio-x de tórax, né? Para a gente ver se tem a consolidação ali, que é aquela imagem esbranquiçada dentro do pulmão, né, no raio-x, que pode mostrar aí, de fato, o diagnóstico de pneumonia, né? Então, vou passar por último para a tuberculose. Por quê? A tuberculose, ela já não está tão relacionada assim ao frio, né? Ela é uma doença respiratória, mas ela não está tão relacionada ao frio assim. Hoje em dia, é meio raro até você conhecer alguém que tem tuberculose, né? Acabou ficando uma doença mais estigmatizada de locais onde tem muita aglomeração de pessoas, por exemplo, presídios, né? Mas por quê? Porque a gente toma vacina, a DTPA, depois vou explicar lá da vacina, a gente toma lá no começo da vida e vai tomando ao longo. Então, geralmente a gente está meio protegido, mas ainda assim, por mais que tenha ficado um pouco estigmatizada, tipo, eu vou ter tuberculose, quem tem tuberculose, quem está preso. Existe esse estigma, mas ele não é uma regra, né? Ainda assim, a gente pode se contaminar. Por quê? Como que a gente passa a tuberculose, né? Através das gotículas. Igual a gente vai passar, por exemplo, uma gripe, né? Então, pelas gotículas que saem ali quando a gente tem a tuberculose no pulmão.
Uai, mas tem tuberculose em outro lugar? Tem, gente. Tuberculose é uma doença que pode dar em tudo quanto é lugar, em osso, em órgãos, em outros órgãos, né? Mas a tuberculose que passa é aquela que vai estar no pulmão, né? Então, lógico, se a gente tá no metrô e tem alguém que tem tuberculose lá e tá sem proteção, sem máscara, a gente pode se contaminar. Então, não é tão estigmatizado assim, né? Mas hoje em dia a gente também tem um tratamento muito certinho da tuberculose, né? A gente consegue fazer o tratamento pelo SUS, de graça, a gente tem as notificações. Então, tudo foi se ajustando para que a gente conseguisse diminuir aí os casos ao longo do tempo, né? Então, é uma doença que não tem tanto a ver com frio assim, mas ela também é uma doença respiratória aí importante, né? Gabi, tem alguma pergunta para me fazer? Tem alguma pergunta aqui do Ai, já pessoal? tenho, hein, doutora? Então, Então, aproveitando esse cenário, doutora, eu queria saber qual é a diferença, então, de asma e bronquite. Como é que a gente consegue diferenciar esses dois? certo, legal. É uma pergunta bem bacana, porque até eu entrar na faculdade, eu acho que até eu estudar isso na faculdade, eu também não sabia muito bem a diferença. Ah, é bronquite, é asma, é bronquite asmática, né? O que que é? Então, a Sim, são diferença. tantas, né? Exato, né? A gente fala também cada hora de um jeito. Então, o que que a gente tem que pensar, né, nessa questão da diferença, né, entre a asma e a bronquite? A bronquite, ela tá ali nos brônquios, ou seja, a gente tem a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, né? Então, aquela árvore do pulmão que a gente sempre vê desenhada nos livros e tudo mais, a bronquite, ela tá ali nos brônquios, então é mais pro final, digamos assim, né? Brônquios e bronquíolos. E ela pode acontecer, ela não é uma doença que tem a ver, né, por exemplo, assim, com ser tão hereditária que nem a asma. A gente pode ter a bronquite depois de um quadro infeccioso. Não sei se vocês já tiveram isso, quem está assistindo aqui. Bom, eu tive uma pneumonia, tive Covid, tive sinusite, depois que tossindo, 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 não melhorava. Talvez essa Pessoal, bronquite aproveita, né? veio, Aproveita para colocar no chat aí. essa bronquite veio depois dessa infecção, né? Então, a infecção causou ali inflamação nos brônquios. Já a asma, ela é a questão, na verdade, né, da restrição do fluxo por alergias, né? Restrição do fluxo aéreo das vias aéreas inferiores. Então, ela também conta com traqueia, né? Ela pega um nível maior, digamos assim, que a bronquite, que seria mais baixa, e elas são causadas por coisas diferentes, né? E elas têm também duração ali diferente. A asma é uma coisa crônica, você tem essa doença, ela pode ir e voltar ao longo da vida. A bronquite, ela acontece ali em episódios, né? Uma pessoa que tem DPOC pode ter uma bronquite, uma pessoa que teve uma pneumonia pode ter uma bronquite, uma pessoa que tem uma sinusite pode ter uma bronquite, e aí por isso que é importante a gente identificar muito bem quando o paciente está com queixa de tosse, para a gente fazer o diagnóstico certo, para tratar direito, para melhorar, porque senão fica aquela impressão de que ficou com coisas mal curadas, né? E aí não é legal. Maravilha, doutora, obrigada. Aqui nós temos também mais uma pergunta, doutora, a pergunta da Suzana. A Suzana, ela colocou aqui, né? Sou mãe e fico bem atenta nos cuidados de minha filha. Muitos casos de bronquiolite. E o que fazer para evitar, então, essa doença? Certo, bronquiolite é uma doença bem legal aí de ter falado, né? Porque a bronquiolite, quando a gente fala, né? Ela tá muito vinculada ali à criança. E o que é muito assim, eu até acho muito doido da criança é que às vezes, até os bebês pequenos, não sei se mamães aí que tiveram ou têm bebês pequenos já ouviram falar da síndrome do bebê sibilante, né? A bronquiolite a gente identifica, né, naquele chiado, naquele bebê cansado, e às vezes o bebê tá bem, tá sorrindo, tá ali brincando com você, mas tá chiando muito. Então é importante a gente identificar, né, para saber também, né, muito importante, quando levar para o médico. Assim, chiou, leva para o médico. Ah, meu bebê tá feliz. O médico que vai ver se ele tá feliz de fato ou não, né? Leva para o médico, chiou, leva para o pediatra. Mas o que é importante? Chiou e tá com o narizinho aqui, ó, batendo alto, assim, batendo a asinha, tá chiando, as costelinhas estão afundando, né, entre as costelinhas ali, tá chiando e tá respirando mais pela barriga,
é um sinal que seu bebê, que a sua criança está cansado. Então, é PF direto, né? Então, a bronquiolite pode deixar seu bebê chiando mais bem, ou ela pode evoluir um pouquinho e deixar ele cansado, que aí quando as coisas ficam um pouquinho mais graves, né? E como a gente vai evitar isso, né? Que é importante, acho que mais do que tratar é a gente nem deixar que aconteça, né? Então, sempre proteger ali o bebê, né? De bebê, criança, sempre ensinar a criança que já está maiorzinha a lavar as mãos, né? Já ter esse hábito desde criança. Se você tem um bebê muito pequeno, gente, é complicado. Eu sei que a família fica brava, mas não deixa ficar pegando, beijando. Por quê? A bronquiolite, a maioria das vezes, ela é causada pelo vírus sincicial respiratório. E ele passa de pessoa para pessoa, né? Então, se você tem um bebê ali, uma criança pequena, tem um adulto que sai para trabalhar, vai para o metrô, entra em contato com várias coisas, né? E aí, se ele vai lá e abraça seu bebê, beija seu bebê, isso você pode estar contaminando, né? Então, é aí que você vai contaminar. Você, né? Vocês, como pais, mães, sempre que for manusear o bebê, brincar com a criança, sempre lavar bem a mão na hora de fazer isso, né? Evitar ficar compartilhando coisa de boca para boca, certo? E evitar deixar o bebê em locais muito fechados, com muita gente, sempre preferir um ambiente mais arejado, porque o que vai causar bronquiolite é o contato aí com algum vírus que vai inflamar os brônquios. Então, para proteger contra os vírus, é isso, é sempre deixar a mãozinha limpa, ambientes arejados, né? O bebê também ali vestido conforme o clima, né? Agasalhado, quando frio, fresquinho quando calor, e evitar que muita gente fique em cima, beijando, pegando. Ou criança, eu sei que chega ali uns 2 anos, é difícil evitar que coloque coisa na boca, mas enquanto mais puder ensinar, evitar, porque o problema de colocar na boca, além de engasgar, é esse material, essa coisa, ele tá contaminada, né? Então, acho que, não sei se deu para entender, mais ou menos assim que a gente tenta prevenir a parte do contato aí com o vírus. Doutora, o pessoal aqui comentando bastante sobre a parte de bronquiolite e algumas crianças ficando gripada, né, nesse período. Tem a Elisângela aqui falando também da bebê dela de 1 ano, né? Quando vai mamar, às vezes sente também um pouco de barulho, né? Saindo do nariz, da garganta. Ela faz lavagem e inalação. E ela gostaria de saber também qual o jeito certo de fazer a lavagem nasal, né? Como fazer, então, de uma forma melhor para a criança, né? Lavagem nasal, gente, eu sou a maior fã de lavagem nasal. Eu reconheço que não é a coisa mais agradável de fazer, né? Eu tô aqui no tema da palestra, tô com uma sinusitezinha, tô tendo que fazer lavagem. Eu sei que não é legal de fazer, né? Não é agradável, mas é muito importante. E aí a gente tem que entender, né? Inclusive, só aqui falando para Elisângela, né? Quando você, principalmente quando vai beber, o bebê vai mamar, desculpa, a boquinha dele tá tampada, né? Tá toda ali completa com mamilo para fazer a sucção, ou com a mamadeira, né? Dependente da idade ali que tiver, peito ou mamadeira. Se ele tá muito congestionado, né? Ele respira pela boca. Então, se ele tá ali no tempo dele com a boca ocupada, vai ficar muito ruim para ele respirar. Então, a gente consegue perceber muito o desconforto da criança nesse momento que ela está amamentando, que ela está se amamentando com leite, né? Ou até comida, mas o leite mais, né? Porque eles colocam tudo ali na boca, né? Então, tampa tudo. Então, se você perceber que chiou o peito, ou que ela está muito cansadinha, né, na hora de mamar, isso já é um sinal para levar ao médico, para pelo menos auscultar o pulmãozinho, né, ver como é que tá. Já é um sinal. Por quê? A criança, ela não consegue, né, o bebê ali, escarrar, que nem a gente, né, fazer esse movimento de suar o nariz. Então, por isso que a lavagem vai ser mais ainda importante, né, para a gente conseguir tirar aquilo. É importante a gente saber a idade e a quantidade, né, de soro que a gente vai aplicar a depender da idade. Então, se é muito bebezinho, as seringuinhas, né, ali as seringuinhas menores são, acho que 3 seringas, assim, que a gente pode fazer ali, 2 ml, 5 ml, 10 ml. Então, a gente sempre é bom pesquisar
né, a idade e peso da criança, geralmente a idade, né, para a gente saber que seringuinha usar, e sempre usar o adaptador, isso é muito importante. Comprar o adaptadorzinho na farmácia, né, porque o adaptador, ele faz que na hora que você coloque a seringa, né, ele tampe toda a narina ali da criança. Sempre a cabecinha dela para frente, nunca para trás, você nunca vai lavar assim. Então, sempre cabecinha para frente, segurando aqui. A boquinha, se ela puder, né, já tiver essa noção, boquinha aberta e para a cabeça para frente, um pouquinho viradinha. E aí você vai apertar devagarzinho, não é para fazer tipo muito rápido, é devagarzinho. Quem tiver aqueles dispositivos de alto fluxo, que parece uma garrafinha gordinha assim, é apertar devagar aquilo também, porque aí ou vai sair de uma narina para outra, ou até vai sair pela boquinha. Não vai engasgar, não vai afogar. É legal, é gostoso? Não é, a criança não gosta mesmo, mas é muito importante. Então, sempre saber a idade do filho para saber o quanto de soro morno, tá bem? Porque o soro muito gelado pode arder mais, então deixar o soro ali morninho, nada a ponto de queimar, pelo amor de Deus, né? Bem morninho ali, morninho pro frio, porque aí é mais confortável de fazer, cabeça para frente, ligeiramente virada. Se é muito bebezinho, segura bem, tá? Para não ficar mexendo muito a cabeça. Se já é maiorzinho, fala para abrir a boca, cabeça para frente também, ligeiramente inclinada. Quando a criança já tem uns 4, 5 anos, eu gosto de ensinar para ela, porque você torna um pouco lúdico, vai explicando, mostra que, ai, que parabéns, conseguiu fazer, que eles aprendem a fazer sozinhos, assim, né? Mas quando é menor, aí vale a pena segurar o rostinho, fazer junto. E eu sempre gosto, depois eu até vejo se eu consigo compartilhar aqui um link de alguns vídeos que são bem educativos no YouTube que mostram direitinho como fazer. Aí é bem legal. E para os adultos também façam, é uma coisa muito boa. Isso mesmo, obrigada, doutora. Então, Elisângela vai fazer sem ter medo, hein? Então, vamos dar continuidade aqui. Pode passar, doutora? Pode passar, Gabi. Uma coisa só que eu queria complementar, assim, só rapidinho, que eu acho que é um mito que tem, que eu gosto de falar, sobre voltando para pneumonia rapidinho, sobre começo de pneumonia. Eu ouvia muito no consultório, doutora, eu tratei porque meu médico falou que eu estava com início de pneumonia. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que não existe início, meio e fim de pneumonia. Existem pneumonias graves, moderadas e leves, né? Então, assim, por que eu falo que essas doenças respiratórias é muito importante o médico te examinar e te ouvir? Porque é muito fácil você dar um diagnóstico errado. Às vezes o paciente fala, pô, eu não tô melhorando, tô com uma tosse, e o médico, por uma desculpa para te dar antibiótico, ele fala que você tá com início de pneumonia. E não é bem assim, ou você tá ou você não tá com pneumonia. Tem muitas pneumonias que a gente consegue tratar ambulatorialmente, que é dá o remedinho, toma em casa, vai melhorar. Pneumonias mais graves a gente interna para tratar. Então, não existe início de pneumonia, ou tá ou não tá com pneumonia, né? Então, até como eu falei, às vezes a gente ficou com aquela tosse, pode ser uma bronquite, né? Às vezes não é pneumonia, é uma bronquite. Então, por isso que é importante ali o médico saber bem, ou te ouvir bem, te examinar bem para ter um diagnóstico correto. E lembrar que pneumonia, às vezes, até não pode ser nem uma pneumonia bacteriana, pode ser uma pneumonia viral. Então, é importante aí fazer um exame, uma anamnese clínica bem feita, tá? Cobrem seus médicos quando vocês forem no pronto-socorro ou em atendimento. Pode passar, Gabi, por favor. Aí aqui a gente vai falar, né, sobre doenças respiratórias, a gente tem que falar sobre aquilo que pode causar mal, né, ao nosso pulmão. Então, passar aqui sobre os riscos do hábito de fumar, né? Então, a gente tem aí o nosso cigarro tradicional, o cigarro branco, que o pessoal fala. Hoje em dia a gente tem que distinguir, porque apareceram aí muitos outros jeitos de fumar, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o pulmão não se regenera, né? Cada célula que morreu ali, ela não volta mais. E admitir aqui, Miriam. Vamos lá. Então, o cigarro tradicional, né? Como eu falei da DPOC ali, né? Ele é uma das maiores causas de DPOC. Ele é um fator de risco muito grande para câncer de pulmão e para muitos cânceres, tá, gente? Câncer de mama, câncer de ovário, vários tipos de câncer. O cigarro, ele é um fator de risco, né? Para vários tipos de câncer mesmo, não só o de pulmão.
Ele pode causar enfisema, que é como se fosse bolhas de ar aprisionadas no seu pulmão, né? Aí a gente tem agora, né, por exemplo, aí acho que antes do cigarro eletrônico teve uma onda aí do narguile, que é uma coisa até cultural de algumas tradições árabes, né, culturas árabes, e a gente, assim, por mais que seja algo tradicional, o cigarro pode vir ali de muitas tradições, né, de países e tudo mais, a gente tem que dizer sobre o mal que faz, né? Então, o narguilé é uma sessão ali, ele equivale a 100 cigarros, né? Como que a gente conta isso? Alguém fumou 100 cigarros? Não, é porque a gente dosa ali, né, o termo o nível de monóxido de carbono, que é uma substância, né, que é totalmente nociva ali para o pulmão, que a gente faz essa comparação do que solta num cigarro, do que solta ali numa sessão do narguilé. E hoje a gente tem os cigarros eletrônicos, né, que além da nicotina, que causa o vício, aquele líquido que se coloca lá dentro, o sabor, o aroma, né, ele tem várias substâncias tóxicas que a gente nem conhece, e hoje em dia ainda eles vendem em qualquer lugar, vindo de lugares que a gente nem tem ideia do que está ali dentro. Então, a gente está colocando para dentro do nosso corpo, para dentro do nosso pulmão, um órgão vital para a gente, algo que a gente nem tem noção do que é, né? Então, eu até coloquei aqui em pequenininho, mas eu vou ler para vocês de uma forma até assim um pouco mais bem humorada, se é que se pode dizer, mas para a gente ficar com isso na cabeça do perigo de fumar, né? Tanto vape, quanto cigarro, quanto narguilé. Então, a gente tem o alcatrão, né? Que é como se fosse uma gosma preta, um piche ali entrando, porque você inala aquilo. Por mais que a gente não veja, são partículas que vão grudar no seu pulmão, né? A gente tem o monóxido de carbono que ele vai impedir com que você troque, né, o gás carbônico pelo oxigênio no seu pulmão, ou seja, ele rouba o lugar do oxigênio. Então, você respira pior, né? Tem a nicotina também, que ela vicia, além dela destruir os cílios pulmonares. Não sei se vocês conhecem quem fuma muito, que fica com aquele pigarro, aquela tosse. Por quê? Os cílios são literalmente cílios mesmo, microscópicos que a gente tem aqui, que mobilizam essas secreções que às vezes a gente tem, né? Quem fuma queimou tudo isso. Então a pessoa fica com aquele catarro, aquele pigarro toda hora, né? Porque isso foi destruído ali pela nicotina, pela fumaça, né? Aí do vape, como eu falei, né? O aroma, tudo ele vem de uma química que a gente nem sabe o que tem e que às vezes pode ser cancerígena, né? Ele tem partículas ultra finas, até um líquido, né, que pode causar uma pneumonite ali, né? Que não é por bactéria, nem por vírus, nem por fungo, que nem eu falei da outra vez, mas é por inflamação do pulmão ali, por partículas mesmo, né? Então a gente está colocando ali, tem até uma expressão que a gente usa, que é do pulmão de pipoca, né? Porque a gente vê na imagem várias bolinhas assim dentro do pulmão, causadas pelo diacetil, que ela é como se fosse um componente químico que ele é colocado nessas coisas para saborizar, né? Inclusive, por que é pulmão de pipoca? Porque numa fábrica de pipoca que eles usavam o diacetil, eles viram esse padrão no pulmão dos funcionários, né? Isso há muito tempo atrás. E esse diacetil está presente no vape, então é muito perigoso, assim, né? E aqui do que a gente falou do narguilé, de uma sessão ali equivaler a 100 cigarros, né? Então, assim, não fumem, não fumem. Agora, ai, putz, doutor, eu fumo, tá, você fuma, tudo bem. Agora é pensar em parar, né? Então, ter esse ímpeto de saber que faz mal, saber que não é fácil parar de fumar, porque o fumar, ele tá vinculado com muitas outras coisas, às vezes com estresse, com alguma dependência emocional, com alguma dependência social, que é muito maior do que só o vício ali, né? Então, parar de fumar não é fácil mesmo, mas eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer quais são os perigos e buscar ajuda ali, né, principalmente de um médico, para a gente tentar iniciar aí a cessar o tabagismo, tá bem? Com tantos malefícios, né, doutora? Eu acredito que muita gente aqui vai começar a pensar duas vezes. Exato, exato. Pessoal. Alguma pergunta? Acho que não. Não, Vamos lá. tranquilo. Então, vou falar um pouquinho sobre vacinas e hábitos saudáveis, né? Então, vacinas são importantes quando a gente se fala dessas doenças respiratórias, né? A gente tem a vacina da gripe, né? Que ela é anual. E por que putz, vacina para gripe, né? Antes do Covid a gente nem tomava, né? Assim, a faixa mais jovem não tomava vacina para gripe. Porque gripe, pra gente ali,
para pessoas mais jovens, que não estão na faixa dos idosos ainda, ou até para as pessoas que não têm nenhuma doença autoimune, que não têm um sistema imune com alguma deficiência, para a gente uma gripe parece algo normal. Mas a gripe ela pode evoluir para algo pior, né? Para essas pessoas mais fragilizadas. Por isso que a vacina da gripe é importante. A gente toma todo ano, porque a vacina. Por que tem que tomar todo ano, né? Porque o vírus muda. O vírus é muito inteligente. Ele vai passando de pessoa para pessoa e o vírus ele precisa estar numa célula para viver. E em cada célula lá que ele entra de alguém, ele vai se modificando, e vai ficando mais forte, vai ficando mais espalha, mas o que é mais forte para o vírus? Veja bem, não é matar a pessoa, porque senão o vírus morre com ela, é espalhar mais, né? Essa questão de ser mais virulento mesmo, de conseguir contaminar mais pessoas. Então, por isso que a vacina da gripe vai mudando, porque o vírus da gripe também vai tendo suas modificações. A vacina pneumocócica, né, da pneumonia, que previne aí algumas pneumonias bacterianas, e a vacina do Covid, que a gente teve, né, contato depois dessa pandemia, a gente viu como é o risco aí de uma doença, como os vírus, né, são potentes e como uma doença que afeta o pulmão é algo muito sério, né? E aí, o que a gente pode fazer para evitar entrar em contato, né, com esses vírus ou bactérias que podem causar essas doenças, né? Então, o que a gente tem que evitar? Dentro de casa, evitar a poluição indoor, que a gente fala, né? Então, evitar fumar dentro de casa, evitar morar num lugar com muito mofo, com muita poeira, né? Isso tudo é um fator ali que pode piorar a nossa rinite, pode atacar a nossa asma, pode causar uma bronquite, né? E para evitar de espalhar os vírus, lavar as mãos, né? Isso é muito importante, é algo tão básico. Agora no frio, putz, é ruim ficar lavando a mão. Anda com álcool em gel aqui, sempre. Não tira esse hábito da pandemia, não. Isso é uma coisa que ficou, que é importante, porque a gente se contamina nas mãos. Eu peguei aqui minha caneta, e sem querer coloquei aqui a caneta na boca. Onde que estava essa caneta? Quem pegou nessa caneta? Então, nessas coisas muito bobinhas que a gente vai se contaminando. A gente segura ali no vão do metrô, do ônibus, do carro, do Uber. Imagina quantas pessoas não tiveram em contato. Então, sempre lavar as mãos, né? Pensar no próximo. Então, tá com gripe? Eu tô meio ruim, né? Vim aqui trabalhar de máscara quando eu saio para falar com as pessoas, né? Então, a gente tem que entender, eu tô bem, eu não preciso ficar em casa isolada, mas se eu vim para o meu ambiente de trabalho, se eu trabalho num ambiente muito cheio de gente, fechado, se não dá para abrir uma janela, né? Não dá para desligar o ar, vamos botar uma máscara, pensar no próximo, né? Para não espalhar e quando a gente sabe que a gente está com alguma coisa meio contagiosa, né? Isso é importante também. E das mudanças climáticas, né? O que a gente vai ter que ficar atento? Quando é primavera, quem é muito alérgico, quem tem rinite e asma, pode piorar por causa do pólen, né? Então, tá sempre bem hidratado, às vezes não vai ter jeito mesmo, a gente vai irritar um pouco e fazer o tratamento certinho nesses períodos que a gente sabe que pode descompensar mais, né? Poluição do ar. A gente mora em São Paulo, talvez a maioria que esteja aqui com a gente, né? Não tem muito como evitar isso, mas no que a gente pode, né? Se vai praticar algum esporte ao ar livre, tentar não praticar num lugar que tenha muito carro, né? Eventualmente ir para algum lugar que seja mais arborizado, isso ajuda ali, né? Porque a poluição piora aí todas essas doenças respiratórias, né? E se a gente for ver, não é só São Paulo, né? 90% da população aí mundial respira ar poluído. Então, é uma coisa que não tem como fugir, parece, né? Mas a gente pode aí mudar as outras coisas que a gente tem mais controle, né? Certinho. Com certeza. Aí aqui, né, voltando das vacinas, eu quero falar um pouquinho, né, do calendário vacinal. Então, putz, tá, vacina, eu preciso tomar, tenho que tomar, né? Porque elas são essenciais aí para a gente prevenir doenças graves, hospitalizações, né? Como eu falei, um idosinho por uma gripe, ele pode desenvolver depois uma pneumonia e ficar hospitalizado, né? Então, a gente sempre tem que lembrar aí que evita piorar a doença, evita internação, protege aí as pessoas da nossa sociedade que são mais vulneráveis, né? Idosinhos, crianças, as gestantes, né? Quem tá aí com um bebezinho na barriga e quem tem alguma doença crônica, tem a imunidade abalada aí por alguma doença. Então, vacina da gripe. Quem que tem que tomar? Criança dos 6 meses até 6 anos, 2 dosagens da primeira vacinação.
Idosos mais de 60, gestantes e puérperas. Puérperas são aquelas que tiveram já o filho, né? 45 dias pós-partos. Quem tem doenças crônicas, né? Diabetes, doença crônica no coração, essas que a gente falou aqui, né? Asma e DPOC. Quem trabalha, né? Profissional da saúde, ou até quem trabalha com muita aglomeração, né? Isso é importante também. A gente consegue achar os postos de saúde pelo SUS, né? Agora tem até em farmácias também. E aí é anual, né? A gente costuma tomar perto e um pouco antes de começar o inverno. Pode passar, Gabi, por favor. Tá. Certinho. Aí do Covid, né? Putz, Covid, aí tem que tomar, ainda não tem que tomar, como é que vai estar fazendo agora? Então, todas as pessoas a partir de 6 meses, né? Dose de reforço, se tiver ali no grupo de risco, a prioridade, né? Idosos, imunossuprimidos, quem trabalha na área da saúde, né? A gente também encontra aí em todos os postos, né? E acho que até a vacina do Covid também está em algumas farmácias. Então, a gente tem as doses iniciais, mais as doses de reforço, né? Que provavelmente aí todo mundo já tomou, né? E a atualização teve em 2024, né? Para a gente recomenda uma dose anual aí para os adultos saudáveis e 2 para os grupos de risco. Acaba ficando muito parecido com a gripe, né? Porque o Covid, a gente foi percebendo, né? De um vírus muito letal, ele se tornou um vírus que era menos letal, mas que se espalhava o tanto quanto. Então, para o vírus, para ele sobreviver e se replicar, é melhor que ele seja menos letal e espalhe mais. Então, nessa a gente tem que acompanhar essa esperteza do vírus, né? Então, por isso que as vacinas aí da gripe, do Covid, elas começam a ser anuais, tá bem? Começam não, né? Da gripe sempre foi. E vacina da pneumonia, né? Quem que tem que tomar? A gente tem dois tipos de vacinas principais aqui no Brasil, né? A conjugada e a polissacarídea, né? Isso vai falar assim, essa protege contra 13 sorotipos, essa contra 23, né? Quem que tem que tomar? Criança, né? Isso tá no calendário ali vacinal da sua criança. Se você pegar a carteirinha, vai estar lá. Idosos mais de 60, e aí quem tiver mais de 60, é até estranho falar idoso, porque hoje em dia mais de 60 a gente não vê tanto como idosinho, né? Mas quem tiver aí mais de 60, o SUS oferece a VPP 23, tá? Você consegue tomar de graça. Então, você encontra no SUS. Nas clínicas privadas, você encontra, né, as duas. E aí, se você não está ainda coberto pelo SUS pela idade e quiser tomar, você pode tomar na clínica privada, tá bem? Então, a VPC-13, a dose é única, né, em adultos. Ela pode ser feita depois de um ano, essa segunda vacina que é mais ampla, né? Que é a VPP 23, que o reforço é após 5 anos aí para os grupos de risco. Então, se alguém se enquadra aí, lembrar de atualizar o calendário vacinal, que é muito importante. Vamos lá. Pode passar, Gabi, por favor. Então, vamos lá sobre diagnóstico precoce e exame se a gente, né, tiver com alguns sintomas. Então, eu vou falar de alguns exames aí que a gente pode encontrar que podem ajudar num diagnóstico, né? A espirometria, né? O que é isso? É a prova de função pulmonar. Não sei se alguém já fez aí esse exame. É um exame muito importante para a gente diagnosticar se o paciente está com asma, se ele tem asma, se ele tem DPOC, que nível que está essa doença, né? Então, essas doenças de obstrução, a espirometria, ela é muito importante. O raio-x de tórax, para pneumonia e para tuberculose, né? A pneumonia, quando a gente está com suspeita, fez o exame clínico, falou seus sintomas, o médico suspeitou de pneumonia, pede um raio-x, né, para a gente confirmar ou até mesmo descartar. A tuberculose também pode aparecer ali no raio-x, mas a tuberculose a gente tem outros exames que podem ser feitos também, tá? Quando a gente tem suspeita, que são exames clínicos, né, que envolvem ali uma picadinha ou até retirada do sangue. Inclusive, se alguém teve contato com alguém que sabe que tá com tuberculose, putz, ó, fulano me ligou e falou, putz, tô com tuberculose e você veio me visitar, o que você tem que fazer? Tem que sempre procurar uma unidade de saúde, um hospital, para falar que você teve contato, para fazer o teste, para ver se você não se contaminou, tá? Isso é muito importante. E as tomografias, né, de tórax e seio da face. Tórax, às vezes a gente está com uma pneumonia mais complicada, que não está encontrando, não está melhorando, a gente se beneficia da tomografia de tórax, que é um exame mais, digamos assim, ele consegue ver melhor que o raio-x, né? E naqueles casos de sinusite crônica, né, para a gente fazer
a tomografia dos seios da face. E tem outros exames também que a gente pode citar, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma rinite muito forte porque ela tem um desvio de septo muito grande, então dá para a gente fazer a nasofibro, que é entrar com a câmerazinha aqui para ver, apesar que na tomografia de seios da face a gente também vê se tem desvio de septo. Então são várias coisas que a gente tem que ir contando na consulta para o médico entender ali e buscar um melhor exame para fechar um diagnóstico. E aí, importante, que coisas que eu quero ressaltar aqui antes da gente ir para a parte final, né? É sempre fazer o tratamento certinho. Eu sei que às vezes é muito chato quando a gente sai do médico com uma receita meio extensa ou com um tratamento que é meio longo em tempo de período, mas fazer certinho, a gente aumenta a nossa chance de melhora, principalmente para não descompensar doenças crônicas que a gente tem. Então, é importante fazer certinho. Se tiver sintoma, né, procurar um médico, não se automedique, né? A azitromicina não é remédio para gripe, gente. Isso ficou muito falado aí, né? A azitromicina é antibiótico, então não toma antibiótico sem receita. Procura médico, isso é muito importante, tá? Durante o tratamento com antibióticos, a gente toma ali nos primeiros 2 dias, a gente dá uma melhorada, fala, melhorei, vou parar de tomar. Não, continua, porque o antibiótico tem que continuar ali no nosso corpo para matar todas as bactérias. Senão, a gente tomou, melhorou, matou as bactérias mais fracas. Aí a gente parou de tomar, as bactérias resistentes continuam lá. Então, a gente só vai criando mais resistência. Então, fazer o tratamento completinho, tá? E fazer lavagem nasal, tirar as coisas que podem ter muita poeira dentro de casa, né? Seguir aí essas orientações que a gente tinha falado aí nos últimos slides. Bom, muito bom, doutora. Bom, agora chegou a parte onde nós vamos falar um pouco também sobre os mitos e verdade, não é, doutora? Isso, acho legal essa parte, porque tem muita coisa que a gente ouve falar, que a gente nunca sabe se é ou não. Então, vou falar sobre alguns. Se alguém quiser perguntar mais um também, fiquem à vontade aí no chat, tá bem? Vamos lá, Gabi. Pessoal, está aberto, podem fazer as perguntas, passa aqui para a doutora. Então, a primeira, né? Então, frio direto causa gripe ou resfriado? Será? Vamos lá. Pode passar, Gabi. O que vocês acham? Valendo, pergunta de milhões. Não causa. Mas você fala, não é possível. Tá frio, eu fico gripado. Então, tem uma explicação, né? O frio direto, ele não vai causar infecção respiratória. Por quê, né? A infecção respiratória, ela vai ser causada por um vírus, a gripe, né? Se a gente for falar, a gripe, influenza, rinovírus, etc. Ou se a gente for falar de pneumonia, como eu já falei aqui, né? Várias vezes, ou por vírus, ou por bactéria, principalmente, ou por até fungo. Então, assim, a gente precisa de um agente para causar esses sintomas, né? Essa gripe. Mas aí por que que no inverno eu vejo que eu fico mais doente, eu vejo que as pessoas ficam mais doentes? Primeiro, começa pela aglomeração. A gente já fecha tudo, né? Para de deixar a janela aberta, fecha tudo. Isso aumenta ali, né? A chance de contágio, porque tá todo mundo respirando o mesmo ar que não circula. Às vezes a gente tira da gaveta aquela roupa que está mais empoeirada, mais guardada ali no armário há muito tempo, com algum mofinho que a gente nem percebeu. Isso pode piorar os sintomas alérgicos também, né? O ar seco, geralmente no frio é mais seco, né? Não chove tanto, resseca o nariz. Quanto mais ressecado, ele pode ficar mais ferido, digamos assim, dentro, né? Não que a gente veja aqui fora, e mais chance do vírus entrar, né? E também alguns vírus também sobrevivem melhor no frio, né? Então eles espalham melhor no frio. Às vezes no frio a gente pode piorar algum sintominha, a gente fica com o nariz escorrendo um pouquinho se a gente está meio resfriado. Nessa que o nariz escorre, aquilo que eu falei, passou a mão aqui, pegou na caneta, o amigo pegou a caneta. Então, são esses os fatores que acabam fazendo com que no frio a gente adoeça mais. Mas se eu colocar uma pessoa dentro do ambiente frio e dentro do ambiente quente, e eu ter certeza que ali não tem vírus, nenhuma vai ficar doente. Se eu colocar vírus no quente e nada no frio, quem vai ficar doente é quem está no quente com vírus, né? Então, não é pelo frio em si, né? Então, a mãe estava certa ali, mais ou menos, né? Quando ela falava que você ia pegar gripe se você saísse no sereno. Pode passar, Gabi. Obrigada, doutora. E tomar bebida, doutora, como é que Bebida gelada. Outra coisa que as mães gelada? falam bastante, as mães, avós, né? Ai, não vai tomar bebida gelada, você vai ficar com gripe, vai dar pneumonia.
Vamos Já lá. ouvi muito isso. Pessoal, coloca aqui então no chat, vamos participar, né? Mito, verdade, o que vocês acham? Bebida gelada vai dar pneumonia? Então, né? Vamos lá. Tomar Vamos bebida gelada lá. da pneumonia. O pessoal tá. Ó, já colocaram aqui que não. A Elisângela disse que não vai dar pneumonia. Conta, Vamos. doutora. Elisângela está certíssima, não mesmo. É aquela mesma lógica da última explicação, né? O gelado pelo gelado, ele não vai causar nada de infecção, né? Mas pode piorar, às vezes, o sintoma de quem já está com alguma doença? Sim, por quê? Às vezes, esse processo do choque térmico, né? Vocês já repararam que às vezes a gente bebe uma bebida gelada, mesmo no calor, não dá uma vontadezinha de tossir? Às vezes pode acontecer, porque o contato da bebida gelada com o nosso corpo, que é quente, né? Ele pode gerar uma leve irritação e causar uma tossezinha. Aí, o que que acontece, né? Aí vem, por exemplo, você tomou uma bebida gelada. Se você já estava com algum sintoma e você tossiu, você está, ó, propagando vírus e bactéria para os outros lugares, né? Então, é meio que isso. É o que o gelado pode piorar um pouquinho ali os sintomas, tipo dar uma tosse, escorrer um pouquinho o nariz, mas causar a infecção, não, né? Então, não tem problema aí tomar um sorvetinho no inverno. Que bom. E agora essa, doutora, o frio ele pode desencadear crises em quem já tem doenças respiratórias crônicas, como asma, DPOC. Então, vamos lá, né? Sim, realmente. Maria acertou aqui, Maria Cleide acertou. Ó, Quando sim, verdades, é isso? verdade, né? Porque o ar frio, né, se alguém lembrar lá do começo da palestra, o frio ele causa o broncoespasmo, né? Que é a contração dos brônquios, né? Que é aquele finalzinho ali do pulmão, né? Do que contém dos componentes do pulmão. Então, fica mais difícil passar o ar. E lembra, né, que a asma e a DPOC já são doenças obstrutivas, ou seja, que tem dificuldade de passar o ar. Então, o frio realmente pode piorar, né? Quem tem asma, quem tem a DPOC, se você tá com uma bronquite, então pode de fato piorar um pouquinho o sintoma, sim, né? Então, se você tem asma, tem bronquite, tem DPOC, né? Sempre usar tá bem agasalhado, aí que faz o sentido, né? De sair com a blusa, pôr um cachecolzinho, para não ficar em contato com aquele vento gelado a todo tempo, né? Passar sorinho no nariz, porque no frio, né, resseca muito, então deixar mais úmido, mais hidratado a região nasal, também é algo que vai ajudar, certinho? Então, acho que a gente passou aqui por todos os mitos, não todos, né, mas algumas. Se Sim, alguém nós conseguimos passar. se E o pessoal tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu sei que nós passamos um pouco do tempo, né? Agora já são 5:02, mas alguma dúvida ainda? A doutora Lúria, ela já falou bastante dos mitos, tivemos algumas dúvidas no decorrer. eu vou E até pegar, depois eu vou, quem quiser ficar no chat rapidinho, eu só vou pegar o vídeo da lavagem nasal, vou pôr aqui para as mamães que quiserem ver, vai ser um link do YouTube de um vídeo que eu gosto, mas queria agradecer todo mundo que participou, tá bem? Se alguém passa comigo, quiser marcar para passar também, estou aqui à disposição para a gente acompanhando a saúde de todo mundo, e fiquei muito feliz aí de fazer essa palestra, espero balas para dores de garganta. Ó, teve uma pergunta aqui, Elisângela. Então, vamos lá. sim, As balinhas, Elisângela, depende de quais você está falando, né? Se for aquela flogoral, hein, doutora? Benalete, tem o flogoral, que é de espirrar, o que que eles vão fazer? Eles vão curar a infecção? Não, né? Se for uma infecção bacteriana, por exemplo, aquela amidalite bacteriana, cheia de pus, elas não vão curar. Quem vai curar, de fato, é o antibiótico. Se for uma amidalite que não é por bactéria, que é só quando a garganta só, né? Porque ainda assim é bem incômodo. Quando a garganta está bem vermelha, dói um pouco, elas vão auxiliar nos sintomas. Porque quando é por vírus, né, que é o caso que não trata com antibiótico, que a gente trata com anti-inflamatório e tudo mais, o próprio corpo ele vai dar um jeito de matar o vírus. Enquanto isso, a gente tem que tomar remédios para aliviar os sintomas, que são os sintomáticos. Então, a gente toma um anti-inflamatório, por exemplo, nimesulida, ibuprofeno, cetoprofeno, para aliviar no auxílio da dor.
E o Flogoral, o Benalete, o Stratos, eles têm esses componentes de anti-inflamatório, alguns têm um componente de lidocaína, que é um anestésico, então quando você espirra, dá uma certa dormência, então alivia a dor. Então, para quando eles vão ser úteis, né? Para alívio dos sintomas, ponto, né? Eles não vão curar uma infecção bacteriana, né? E durante a infecção viral ou bacteriana, eles vão ajudar a aliviar os sintomas. Então, se ainda está naquele começo, naquele início, a garganta só um pouquinho irritada, de fato, ele vai ajudar, né? E por que que é bom, às vezes, espirrar, esse flogoral, chupar a pastilhinha? Aquele alívio momentâneo da dor faz com que a gente consiga se alimentar melhor, continuar tomando água, que são fatores importantes para a gente curar das infecções, né? Então, eles podem auxiliar, assim, no alívio dos sintomas e não na cura da doença. Bom, muito obrigada, doutora, por os esclarecimentos, né? Obrigada. Obrigada a quem participou também, assistindo essa palestra. Peço para que vocês, por favor, deixem os seus comentários, possam também avaliar o nosso evento. E não esqueçam que a Bencorp também está no top 5. Ajudem a empresa também a estar nos selecionados. Podem voltar aqui da nossa saúde ocupacional e na Bencorp. Tá certo, pessoal? Bom, quero agradecer. Obrigada, doutora. Obrigada, pessoal. E até o Obrigada. próximo. Tchau, tchau.